Salve pessoal! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de JavaScript Total. Um assunto que eu queria comentar com vocês é que nessas nossas aulas eu tenho usado aqui esse arquivo index.html e nesse arquivo nós colocamos a chamada ao script que está nesse outro arquivo aqui embaixo, o appjs, aqui no final do body, bem no finalzão mesmo. Nós poderíamos colocar essa chamada aqui no head, no cabeçalho da página. Então vamos fazer isso. Ctrl C, vamos pôr depois do title aqui e vamos comentar essa linha. Então a chamada está sendo feita agora aqui no head. Vamos salvar o arquivo. E a mensagem é apresentada normalmente aqui no console. Paz e saúde, galera, as duas coisas mais importantes do mundo. Então vejam que tanto faz eu colocar aqui, vou comentar agora aqui em cima, descomentar aqui no body, no final do body, salvar, recarregou outra vez aqui o paz e saúde, galera. Ou seja, praticamente a gente nem observa nenhuma mudança. Acontece que tem um detalhe aí. O navegador carrega o arquivo HTML de cima para baixo. Começa desde lá no início da página até o final. Se nós chamarmos o script aqui no head, ele não vai carregar a página, ou seja, o restante do que estiver aqui no body, enquanto o script estiver sendo carregado. Aqui a gente quase não nota a diferença porque o nosso script é só um console log para exibir essa string e ele é muito pequeno. Então a carga do arquivo, tanto seja feita aqui no head quanto seja feito aqui no final do body, não tem praticamente repercussão nenhuma. Mas vocês imaginem um script de alguns kilobytes com framework React, ou mesmo com o jQuery, enfim, em que ele tenha que carregar um arquivo maior, ele não vai carregar o restante da página enquanto estiver carregando o arquivo JavaScript. É o que nós chamamos parar o mundo. Para tudo enquanto eu não carregar. É o que diz o arquivo JavaScript. Então, é uma boa prática nós colocarmos a chamada do script aqui no final do body, para que o browser tenha tempo de carregar toda a página e aí ele chama o script, mas o cidadão já tem todo o conteúdo apresentado lá no seu navegador. Mas feito esse pequeno introito, chega de papo e vamos à aula de hoje, galera! No vídeo passado, nós terminamos de examinar todos os tipos mais primitivos do JavaScript e vamos começar a examinar agora alguns tipos mais complexos, começando com os arrays. Um array é uma sequência de dados e ele é declarado em JavaScript da seguinte forma. Eu criei então a variável array e para dizer que isto aqui é um array, nós vamos iniciar com um par de colchetes inicialmente e vamos apresentar no console. Salvar, está lá o parzinho de colchetes vazio. Se eu abrir aqui, ele já apresenta uma propriedade do array, que é a propriedade length, que é o tamanho do array. E diz que o tamanho dele é 0, porque realmente não tem nenhum elemento, nenhum dado dentro desse array. E ele me dá mais uma informação que ele tem a propriedade proto. Essa propriedade proto comum em todo JavaScript, todo objeto JavaScript tem essa propriedade, ela é a abreviatura de
prototype. Essa propriedade prototype representa o objeto protótipo do array, porque se realmente nós colocarmos aqui o type of array, vejam que ele é um object. Então vamos novamente apresentar aqui o nosso array. Se eu abrir agora essa propriedade proto, ela tem todas as funções que eu posso usar num array. Então, um object em JavaScript contém propriedades e métodos que são funções que retornam algum valor ou executam alguma modificação no array. Um array vazio não serve para nada, então vamos criar um outro aqui. Por exemplo, var números e colocamos os números separados por vírgula. É assim que os elementos são separados dentro do array. 1, 2, 3, 4. Para exibi-los, usamos o console log, nome da variável, Ctrl S para salvar aqui, e temos o nosso array com os 4 números. O tamanho do array é indicado aqui entre parênteses. Também, se nós abrirmos aqui, ele corresponde a essa propriedade length, que, como eu falei, é o tamanho do array, que agora é 4. São 4 elementos dentro dele. Esse número que aparece aqui à esquerda é o índice do array, ou seja, a posição que cada elemento ocupa dentro do array. E observem que começa com 0, ou seja, 0 para o primeiro elemento, 1 para o segundo, 2 para o terceiro e 3 para o quarto elemento. Essa propriedade length, ela pode ser acessada com aquele operador ponto length, que vai apresentar 4, que é o tamanho do array. Para nós acessarmos qualquer elemento, nós colocamos o índice entre colchetes. Por exemplo, o índice 0, vou salvar, vai ser o número 1, que é o primeiro elemento do array. E o último elemento, qual seria o índice que nós colocaríamos aqui? Acertou quem disse 3. Salvar, aparece o número 4, que é o último elemento. Se eu puser 4, que é o length, e salvar, o que aparece? O nosso undefined. Nós já vimos aí que esse tipo undefined significa indefinido. É uma espécie de erro, porque nós podemos acessar apenas até o índice 3 aqui dentro desse array de 4 elementos. Uma maneira que normalmente se usa para acessar o último elemento do array sem correr o risco de estourar o tamanho do array, por assim dizer, é usar aquela propriedade length. Então, nós colocaríamos números.length. Mas se eu colocar apenas assim, números.length, salvar, eu continuo tendo undefined, porque números.length é a mesma coisa que 4. E o último índice do array é 3. Então, para acessar o último elemento, nós temos que pôr um -1 aqui. Números.length vai retornar 4, que é o tamanho do array, -1, 3, que é o último índice do array. Vamos salvar e agora sim temos o número 4. Essa forma aqui de usar números.length -1 para acessar o último elemento de um array é muito usado exatamente por segurança, para que nós não corramos o risco de estourar o array e voltar aí um undefined, que seria um erro. Eu preparei mais alguns arrays para a gente explorar mais algumas possibilidades. Neste primeiro, nós temos um array de frutas, banana, maçã e uva. Vamos descomentar esse console log de frutas, frutas.length -1. Essa é a forma, nós já vimos, de exibir de uma maneira segura o último elemento do array. Espera-se, então, apresentar aqui a string uva, que é o último elemento
do array frutas. Será que vai dar certo? Vamos salvar. Certinho. Obtivemos uva lá na saída do console. Vou comentar esse console log agora e vamos ver esse segundo tipo. Aqui nós temos um tipo que eu chamei de misto, var misto, o nome que eu dei à variável, porque é um array que tem números 1 e 2 e tem strings, feijão com arroz. Então ele apresenta aqui tanto o tipo número, o tipo number, como o tipo string num mesmo array. Aqui nesse console log eu estou mandando apresentar o misto índice 3. O primeiro elemento 1 é índice 0, 2 é índice 1, feijão é índice 2 e o com aqui é índice 3. Então é esse que vai ser apresentado. Vamos salvar, vamos descomentar esse console log, salvar e realmente a string com, que é o terceiro elemento do array, índice 3, portanto, é que é apresentado. Vou voltar a comentar esse console log e vamos ver esse último caso que é um pouquinho mais complexo. Nós temos uma variável que eu chamei de array com array, porque ele tem os números 1, 2, 3 e 4, e dentro dele tem um outro array de strings, com as strings 1, 2 e 3. Isso é possível? Perfeitamente possível. E vamos ver como a gente acessa esses elementos. Esse primeiro console log, vou descomentar, vamos salvar, ele apresenta todo o array. Vejam que é um array de 5 elementos, tamanho 5. O primeiro elemento, índice 0, é o 1, o segundo elemento, índice 1, é o 2, o índice 2 é o 3. O índice 3 é um outro array de 3 elementos, 1, 2 e 3, e o índice 4 é o número 4, o último elemento do array. Vou comentar aqui e vamos descomentar esse próximo console log, salvar. Ele está acessando o terceiro elemento do array. E o índice 3 é onde nós temos aquele outro array dentro do primeiro array, com as strings 1, 2 e 3. É o que está sendo apresentado aqui no console. Vamos comentar essa linha e vamos descomentar a última. Salvar. Aqui nós temos a maneira de nós acessarmos um elemento dentro do array interior. Então nós acessamos a nossa variável array com array, o terceiro elemento dela é aquele array interior, e vamos acessar o primeiro elemento do array interior. Você põe outro par de colchetes. Então aqui nós temos o que nós chamamos uma matriz multidimensional. Se nós quisermos acessar o número 2, eu uso aqui o segundo colchete, eu ponho o índice 1. Vamos salvar, está lá o número 2. Se eu quiser acessar o último elemento, como é que eu faço aqui? Pensaram? Colocamos aquela fórmula, array com array, índice 3, ponto, length menos 1, para com segurança acessar o último elemento do array. Vamos conferir, salvar, está lá, 3 é o último elemento do array interior nessa matriz multidimensional. Vamos encerrar essa aula por aqui para manter o vídeo dentro daquele tamanho habitual. Lembrando que vocês podem encontrar todo o código-fonte no meu repositório no GitHub. Todos os links estão na descrição do vídeo. Aqui no GitHub vocês acessam no branch, tem cada uma das aulas separadas. Aula 9, aula de hoje, já está aqui com todos os seus links e o assunto tratado. Visitem também o meu site, o .gpp.com.br, onde tem artigos técnicos e todas as séries de vídeo produzidas para o YouTube. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem e até o próximo vídeo, galera!